Abençoa, Senhor, as nossas almas que precisam constantemente do fortalecimento espiritual advindo das Tuas palavras. Essa é uma oportunidade renovada de receber os esclarecimentos divinos que nos proporcione a educação da nossa maneira de ser. À maneira de um aluno da escola tradicional que precisa estudar e refletir para fazer os exercícios de fixação e comprovar o seu aprendizado, nós também temos que ter os mesmos cuidados para que os teus ensinamentos se solidifiquem em nosso interior. Essa riqueza espiritual não pode ser um talento escondido, mas sim multiplicado. Nos ajude, Senhor, a termos o entendimento que movimente os nossos sentimentos e consigamos transferir para as nossas atividades simples ou complexas os teus exemplos. Jesus, que as suas lições perenes de simplicidade e humildade sejam acolhidas em nossos corações e que nos esforcemos para fazermos delas uma prática natural que se incorpore ao nosso viver através da nossa percepção e vontade. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Obrigada, Senhor, e assim seja. Na trilha da caridade, você já pode sentir a felicidade de auxiliar? Imagina-te no lugar de quem pede. Provavelmente jamais precisaste recorrer à mesa do próximo para alimentar um filho estremecido e nem saibas quanto dói a inquietação nas salas de longa espera, quando se trata de mendigar singelo favor. Quantos nos dirigem um olhar molhado, suplicando socorro, são nossos irmãos. Talvez nunca examinastes os prodígios de resistência dos pequeninos, sem prato certo, que te abordam na rua e nunca mediste a solidão dos que atravessam moléstia grave. Sem braço amigo que os assista no sofrimento, a se arrastarem nas vias públicas, na expectativa de encontrarem alguém que lhes estenda de leve apoio contra o assédio da morte. Muitos dizem que há entre eles viciações, mentiras, que nos compete evitar em louvor da justiça. E ninguém pode contrariar a justiça, chamada a reger a ordem. Será justo, no entanto, verificar até que ponto somos culpados pelos desesperos que os fizeram cair em semelhantes desequilíbrios e até onde somos também passíveis de censura por faltas equivalentes. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto que graves no coração torturado, que te pede esperança. Trabalha contra o mal, no entanto recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa, a quem deste um sinal de bondade, e respondem às orações do velhinho que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: Deus te abençoe. A caridade, em cada gesto e em cada frase, acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco, por almenara de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração, por estrela de amor, fulgurando no meio. Olá pessoal, boa noite. Nós essa noite vamos falar a respeito de uma passagem da vida de Jesus bastante importante, e muito conhecida de todos também, que está narrada ali no capítulo 2, versículos 1 a 12 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e em outros livros também, como por exemplo de Mateus.
conta-se ali a história de uma pessoa que às vezes pelo nome pode parecer um tanto desconhecido, Natanael ben Elias, mas que por certo a grande maioria aqui já vai ter escutado falar a respeito dessa pessoa, que é belamente narrada também nas obras, especialmente de Amélia Rodrigues, em que ela faz uma análise pela psicografia de Divaldo Franco de alguns trechos que envolvem essa circunstância em que Jesus vivenciou e que tanto tem a nos ensinar. Ali na cidade de Cafarnaum, onde Jesus desenvolveu boa parte do seu ministério público, cuidando, tratando, pregando as pessoas, ali a Amélia Rodrigues nos narra que numa tarde muito bonita, em que as pessoas se aglomeravam na casa de Pedro para receberem todo tipo de tratamento, curas das mais diversas ordens. E Jesus há pouco havia feito inclusive a cura da sogra de Pedro, havia promovido a cura de uma pessoa que tinha hanseníase à época. Então Jesus havia feito tudo isso e pedido inclusive a elas que se manifestassem de forma silenciosa, muito mais pela mudança significativa de forma de vida do que necessariamente pela transformação ou pela recuperação física. Por essas e outras experiências, pedindo esse silêncio, como na filha de Jairo, por exemplo, em que Jesus faz também o mesmo pedido, fica claro que ele não tinha interesse em expor as pessoas pela cura física, mas que de fato mais importante era a cura espiritual que delas poderia vir. Então, nesse sentido, Natanael ben Elias, que era um paralítico e sofria de outros danos, segundo Amélia Rodrigues, efeitos febris em todo o corpo, e assim o era por toda a vida, ele tinha, na verdade, horror, pânico àquela sua situação física e moral também. De alguma forma já estava esperando morrer quando ouviu a história de Jesus. Ouviu as possibilidades de cura que aquele homem trazia e então se dispôs, de alguma forma, a ir então ao encontro dele. E pediu então aos amigos que o levassem até lá. Quando chega até o local, Natanael ben Elias percebe então junto com os amigos que ali tinha uma multidão que compactava o recinto e impedia o ingresso na casa de Pedro. Pois então, um dos amigos teve a ideia, junto com Natanael, para que então entrassem na casa. E eles então fazem uma grande travessura, por assim dizer, mas conseguem então erguer o leito onde Natanael estava deitado por toda a existência, conseguem subir com ele ao alto da casa. Lá no alto, abrem o telhado e aí então descem Natanael ben Elias até o pé de Jesus, que estava curando dentro da casa, para que ele então pudesse olhar, estar na presença de Jesus. A narrativa de Amélia Rodrigues é muito bonita porque mostra que Jesus como que esperava, aguardava Natanael. E quando olha, pergunta-lhe firmemente: Natanael, crês que eu posso te curar? Essa pergunta, que vem no livro Primícias do Reino, mostra, na verdade, que Jesus já conhecia Natanael, que se espanta com a pergunta: como é que ele me conhece? Mas não era só uma questão de crer. Natanael, crês que eu possa te curar? Essa crença não era simplesmente acreditar. Jesus pressupunha aqui, com certeza quando perguntava, o conceito mais profundo, para que obviamente Natanael não só acreditasse na cura física, mas que fizesse por merecê-la na verdade. Tanto que na sequência, Jesus ainda lhe diz: teus pecados estão perdoados. E a narrativa de Amélia Rodrigues vai ao encontro do que já trazia nos dois relatos bíblicos, por Marcos e por Mateus, quando então o próprio Natanael duvida como é que uma pessoa pode perdoar os pecados de alguém. Só Deus pode fazê-lo. E então Jesus aqui, que apresenta neste instante um grande enigma para as pessoas, pergunta-lhes então, a todas elas, inclusive a Natanael: será possível àquele que diz, levanta, toma teu leito e anda? Será que quem consegue fazer isso não consegue também perdoar os pecados? Numa espécie de análise daquele que pode o mais, também poderia o menos,
E então, nessa hora, quando Jesus assim pergunta, e que todos ficam um tanto ansiosos pelo que estava por vir, Jesus então diz a Natanael ben Elias: levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Naquela hora, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues, ele então se levanta, assustado, gritando e cantando hosana, graças aos amigos todos, e sai correndo. Mas segundo Amélia Rodrigues, encontra-se com outros amigos e narra-lhes então essa experiência num ambiente extremamente doloroso, em que mulheres sensuais dançavam e trabalhavam todo o aspecto da materialidade, com bebidas, com excesso de sensualidade. E ali estava Natanael, no grupo desses amigos, provavelmente tratado fisicamente, mas moralmente não havia a mesma disposição à transformação. A cura da paralisia, da cegueira que ainda se encontrava espiritual, talvez voltado aí aos velhos vícios do ego, trazendo o egoísmo como uma maneira de proceder ainda e vivendo essencialmente a materialidade. No meio desses amigos, por assim dizer, amigos não os mesmos que o levaram até lá, porque se ele lhes contava a experiência é porque eram outros. Mas segundo Amélia Rodrigues, eram os amigos truculentos que andavam e caminhavam com ele. E mais ali ao longe, Jesus, sentindo essa dificuldade, chora então junto de Pedro. No momento de descanso e de repouso, na belíssima narrativa de Amélia Rodrigues, Jesus se emociona, porque percebe que, na verdade, muitos dos que ali estão recebendo aquele benefício não estão, na verdade, despertando para essa grande transformação. Que as curas em si eram coisas pequenas ante a grandiosidade do que poderiam fazer dali em diante. A transformação pelas quais as dores poderiam fazer Natanael despertar e ele não o fazia. É por essa experiência, nesse resumo que a Amélia Rodrigues nos faz, daquele relato, daquele momento, conhecido comumente pela passagem do paralítico de Cafarnaum, que então sobe a casa e desce, é que de fato nós precisamos fazer uma análise um pouco mais detida. E essa análise passa por pelo menos uma das mensagens de Emmanuel, que belamente no livro Caminho, Verdade e Vida nos traz ali na mensagem 118, uma mensagem com o título O Paralítico. Essa mensagem, na verdade, ela relata, ou pelo menos inicia, falando da decisão do paralítico, da decisão daquele que está paralisado em ir ao encontro de Jesus. Aqui nós começamos a fazer uma análise mais detalhada, porque de fato esse desejo, esta vontade de ir ao encontro, de abandonar os velhos vícios, isso passa necessariamente por nós. Não é algo que a vida nos empurra a fazermos. É preciso vontade. Vide a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, né? Que claramente lá, quando Kardec questiona, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Pergunta 909. Poderia o homem vencer as suas más inclinações pelos seus esforços? E os espíritos são categóricos nesse ponto. Sim. Sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. Sim, e fazendo esforços insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Então ali, de fato, o Natanael ben Elias poderia ter permanecido quieto, não ter ido, mas ele desejou ir. E os amigos, na verdade, que estavam com ele para esse bem, o acompanharam, foram com ele e o ajudaram nessa escalada. Quantos amigos nós temos que também querem nos ajudar a sairmos do mar das dificuldades, dos problemas que carregamos? E quantos amigos não o querem? Quantos companheiros de existência muitas vezes estão aí sempre nos convidando não a irmos ao encontro do bem, do amor, da caridade, seja em qual faceta ela tenha, mas do contrário, nos convidam ao ódio, ao rancor, à manutenção, à preguiça, para que mantenhamos-nos como somos e nunca melhoremos aquilo que podemos ser. Nesse sentido, nós podemos fazer aqui uma separação
E Emmanuel nos exorta em sua mensagem, no livro Caminho, Verdade e Vida, a exatamente nos momentos em que estamos em dificuldade, em desamparo, em solidão profunda, que nós procuremos os amigos espirituais. Esses que vão nos elevar de alguma forma, que vão nos fazer sentirmos melhores, que vão nos encaminhar para o bem. Porque se ali, no relato de Amélia Rodrigues, um amigo viu que, na verdade, podia subir e colocá-lo aos pés de Jesus, outros amigos nossos também o podem. Então Emmanuel destaca que muitos temos a necessidade de Cristo. Queremos estar com o Mestre, queremos a paz que Jesus nos oferece. Mas o nosso foco, o nosso olho, está, na verdade, nos obstáculos, está nos defeitos, está nos problemas. Basta observar quantas vezes nós nos lembramos que somos imperfeitos, somos falíveis, mas dificilmente conseguimos elaborar as nossas virtudes, falarmos a respeito delas, daquilo que já crescemos ou como mudamos. Não é presunção, é do contrário, a humildade de reconhecer-se quem é. Porque o humilde não é necessariamente aquele que se coloca sempre em posição ruim. O humilde é aquele que identifica verdadeiramente o que se é, o como se é naquele momento. Jesus dizia, eu sou o caminho, verdade e vida. E isso não traz nenhuma ideia de que ele era presunçoso ou vaidoso, porque ele tinha a noção exata e a dimensão do que ele verdadeiramente era. E nós? O que somos? Nessa hora, cabe-nos a pergunta, eu estou aqui paralisado nos meus defeitos, satisfeito com eles? Ou eu de alguma forma pretendo sim vencê-los, vencer a vaidade, vencer o orgulho, vencer a inveja, vencer o meu egoísmo? Todas essas questões poderiam ser feitas por Natanael Ben Elias ali naquele momento. Então, quando eu coloco a falta de tempo, os problemas da vida, as dificuldades que eu enfrento, problemas financeiros, de ordem material ou ainda de ordem psíquica, quais obstáculos nós somos capazes de enfrentar para ir ao encontro de Jesus? Quais? Então, se nós fizermos uma análise nesse momento e pensarmos quais as dificuldades que eu passo em vida, será que eu teria condição de me erguer, de me elevar para ser colocado aos pés de Jesus? Mas para isso eu preciso enfrentar uma multidão de problemas que ali está à minha frente. Então, o próprio Jesus, nesse caso, deixa bem claro que é preciso sim nós estendermos a nossa capacidade, dilatarmos os recursos, no belo dizer de Emmanuel, dilatarmos os recursos, que é aprender coisas novas, é abandonarmos essas limitações que a vida nos impõe, dentro dos limites que obviamente podemos, mas para fazermos mais. Quantos recados nós não temos de pessoas que sofriam, que tinham paralisias de toda ordem e conseguiram deixar mensagens, legados maravilhosos neste mundo. Quantas pessoas, na verdade, não se impuseram limitações de nenhuma ordem para conseguirem serem maiores do que efetivamente poderiam ser. Então, esse ampliar de recursos, de possibilidades a fazer, isso não é uma questão de fazer algo extremamente novo ou inovador, reinventar a roda. Quantas vezes uma pessoa aprende a cuidar de um filho, muda um perfil, adequa-se, na verdade, no trabalho, faz um curso novo, aprende a realizar algo novo, transforma-se em casa, muda seu comportamento para o bem de um lar. Talvez seja isso que a mensagem da parábola dos talentos nos traga. Quando então aquele que multiplicou os talentos, Jesus lhe oferece ainda mais. E ainda vamos ver em outra passagem de Jesus, que aquele a quem muito foi dado, ainda mais lhe será dado. Nesse sentido, nós podemos imaginar com clareza que aqui, o paralítico, nós, no sentido da nossa paralisia espiritual, que desejamos de alguma forma sair ou vencer esses males que carregamos, nós vamos ter a ajuda não só de amigos verdadeiros nesse sentido, como também vamos ter o grande prêmio, que é essa vitória sobre nós mesmos. Chegarmos então ao encontro que tanto almejamos com Jesus. A passagem tem uma série de pequenos trechos que são de grande importância, como por exemplo, no sentido de que Jesus, vendo a fé deles, esse ver a fé significa a ação. Não é a fé
aquela velha crença de que é apenas acreditar, fé no sentido de mover-se, trabalhar, fazer por onde, vencer os obstáculos para chegar. Outra passagem importante, já mencionada aqui, que é quando Jesus diz: ergue-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Ergue-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Jesus, inclusive, estava em casa, por assim dizer, naquele momento físico. Jesus estava em casa no sentido de estar em paz consigo mesmo. Aqui vem o grande recado da mitologia grega, quando então Odisseus, voltando da guerra de Troia, passando por todas as experiências narradas por Homero no livro Odisseia, ele só tinha um objetivo: retornar para casa, retornar para sua amada Penélope, na ilha de Ítaca, estar ali, num ambiente em que ele obviamente se entendia em paz, tomando o teu leito, erguendo, lutando contra tudo e todos para estar lá de volta, mesmo tendo sido de alguma forma, criado todas as circunstâncias contrárias a esse caminho no decorrer da leitura dessa obra maravilhosa. Nesse sentido, nós podemos visualizar, inclusive Jesus, naquele teste já mencionado, em que ele diz: teus pecados foram perdoados. Por que Jesus faria uma pergunta como essa? Não havia ali um mero exibicionismo, mas ele sabia que ao dizer tais palavras, fariseus e outros tantos ali presentes naquela hora questionariam e falariam: mas quem é esse que perdoa? E aí então ele faz uma demonstração com clareza de que não é simplesmente perdoar os pecados, mas que ele poderia muito mais do que isso, dar inclusive a cura a alguém que ali estava. E ele o faz, mostrando que de fato os grandes poderes de Deus não estão em meras falácias, estão em atividades, em atitudes, que não só ele, Jesus, mas nós também podemos desenvolver ou desempenhar aos poucos. As curas, elas sempre foram muito ligadas às místicas, às mágicas, especialmente à época de Jesus. Hoje a ciência nos mostra verdadeiros milagres, por assim dizer, de curas à distância, por meio de robôs, por meio de tecnologia, de ciência. Coisas que, obviamente, Jesus, naquela época, já dominava essas ciências, mas entendia que, na prática, o problema maior de Natanael ben Elias não era a paralisia física. Era aquele significado do dicionário, que fala sobre ausência, quando se remete à paralisia, fala em ausência de atividade, fala em torpor. Então, de alguma forma, Natanael ben Elias não estava apenas paralisado fisicamente, estava paralisado moralmente, espiritualmente. E é por isso que Jesus, de alguma forma, intercede, dá-lhe a oportunidade. E a oportunidade é dada a ele e a todos nós. Porque a cada um de nós é perguntado corriqueiramente: como estás? Paralisado e satisfeito no ambiente paralítico no qual se encontra? Muitas vezes desleixado, desligado numa possibilidade de mudança, ligado aí àquela famosa expressão: eu sou assim mesmo, não mudo mais, é o meu jeito de ser. Ou a disposição, a vontade em levantar, pegar a cama, voltar para casa e, claro, servir, transformar-se profundamente. É essa a grande pergunta e é o grande conselho, o grande recado que essa passagem nos traz. O que nós tiramos para a nossa vida? Nós estamos preferindo, sim, porque aí se trata de uma preferência, nós estamos preferindo a paralisia porque ela é cômoda, ela nos deixa tranquilos, ou nós estamos, na verdade, dispostos a levantar. Porque ao levantarmos, fatalmente, teremos que vencer obstáculos, teremos que caminhar melhor. E a presença, nesse sentido, de Jesus em nossas vidas, pressupõe sim servir, trabalhar, sempre como dizia Emmanuel a Chico Xavier, com disciplina, disciplina e disciplina. Então trata-se mesmo, aqui voltando àquilo que conversávamos no início, é um desejo, é uma vontade, é um querer. Mas nos lembremos, com muito carinho, que se obviamente o quisermos, por mais que estejamos aí de frente
há muitos obstáculos e problemas que vamos ter que enfrentar, sacrifícios que vamos ter que passar, no fundo, temos a certeza de que todos eles vão costurar em nós figuras melhores. E quando digo costurar, é no sentido de que Jesus já nos ensinava, quando dizia que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se usa tecido velho, tecidos novos em tecidos velhos. Não se remenda tecidos novos em tecidos velhos, porque fatalmente vai se romper, fatalmente o odre, o barril vai se romper ante a fermentação. Jesus nos convida, obviamente, a uma felicidade plena. Felicidade essa que, inclusive, é nos trazida ou relatada no último trecho da última questão do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho, de forma muito bela, nos mostra o verdadeiro sentido desse levantar, desse sentido de abandonar as velhas paralisias do ser, do espírito, nos convidando a imaginar ou refletir nesse sentido. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra de regeneração, porque conhecereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Que nós possamos vencer a paralisia do egoísmo, da vaidade, da inveja, do orgulho e tantos outros que ainda carregamos conosco, lembrando sempre de que tudo parte da nossa vontade, do desejo real de nos observarmos e de vencermos esses aspectos. Talvez assim consigamos ainda em tempo a ajuda destes amigos que nos farão, que nos ajudarão, nos facilitarão a vida, erguendo-nos para que possamos ir ao encontro de Jesus. Quanto mais demoramos, quanto mais nos acomodamos em nossas paralisias morais, fatalmente, mais sozinhos estaremos, com maior dificuldade. E aí, obviamente, deveremos passar por experiências muito difíceis até acordarmos. E então, quando quisermos levantar, com certeza a misericórdia infinita de Deus há de nos alcançar nesse instante. Basta ver os inúmeros exemplos, a qual deixo apenas um. André Luiz, quando então desperta e pede com muito amor, é então atendido. Naquela hora, o homem que jazia perdido, que jazia paralisado nas suas próprias enfermidades morais, levanta, enxerga Clarencio, anda e então vai para a tua casa. Possamos nós caminharmos para as nossas casas, aos poucos, erguendo-nos e ajudando-nos uns aos outros, dando os braços fortes e auxiliando-nos mutuamente com muito amor, especialmente nesses tempos difíceis em que todos vivemos. Um forte abraço a todos e que Deus nos ilumine, hoje, agora e sempre. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus.
Jesus, tu nos dissestes que quando estivéssemos 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali tu estarias. Nesta certeza, peço a tua proteção e de teus mensageiros para esse estudo, que possamos levar este ensinamento para nossos dias, pois depende somente de nós para que sejamos hoje melhores que ontem e amanhã melhor que hoje. E durante o descanso de nosso corpo físico, possamos trabalhar e estudar em tua seara. E assim seja.